Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 161ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Joaquim de Assis dos Santos, para proceder à chamada dos vereadores. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudio Aparecido Borba, presente. Danila Mâncio Alberto Costa, presente. Joaquim Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelene Almeida, presente. Senhores vereadores, receberam a ata da reunião anterior com no mínimo 8 horas de antecedência, conforme regimento interno? Sim. Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta ata? Sim. Senhores vereadores, estão de acordo com a ata apresentada? Sim. Sim. A ata está aprovada. Não tem? Não havendo mais matéria na primeira parte da reunião, passamos agora à segunda parte. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 049/2024, de iniciativa do Poder Executivo, tem o objetivo de instituir o serviço de família acolhedora no município de Bueno Brandão. Projeto de lei 049 de 2024. Institui o serviço de família acolhedora no âmbito do município de Bueno Brandão e da outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova e o prefeito sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Bueno Brandão o serviço de família acolhedora, a ser desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, como parte integrante da política de atendimento à criança e ao adolescente no município. Parágrafo 1º. O serviço de família acolhedora será desenvolvido em consonância com o que preconiza a Lei Orgânica da Assistência Social, Lei 8.742 de 93, e suas alterações. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90, bem como o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito das Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, a Política Nacional de Assistência Social, Resolução Conjunta CONANDA, CNAS, número 01, de 18 de junho de 2009, e ainda a normatização do Sistema Único de Saúde, especialmente as normas operacionais básicas NOB-SUAS e NOB-RH-SUAS. Sendo classificado como Serviço de Proteção Integral Especial de alta complexidade, na qual fica garantida a proteção integral às famílias e ou indivíduos que se encontrem em situação de ameaça, necessitando ser retirados do seu núcleo de convivência familiar ou comunitário. Parágrafo 2º. O acolhimento familiar caracteriza-se como uma alternativa de proteção às crianças e adolescentes que precisam temporariamente ser retirados de sua família de origem, mediante concessão temporária de guarda e responsabilidade, conforme decisão judicial, sendo a mesma inserida no seio de seu outro núcleo familiar. Parágrafo 3º. São parceiros no serviço de família acolhedor. 1. O Poder Judiciário. 2. Ministério Público. 3. Conselho Tutelar. 4. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA. 5. Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS. 6. O CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. 7. Secretarias Municipais de Bueno Brandão. Artigo 2º. O serviço de família acolhedora tem como princípios: 1. Direito à convivência familiar e comunitária, preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, evitando a ruptura dos vínculos com familiares e os prejuízos causados pela institucionalização. 2. Direito de crianças e adolescentes à convivência em núcleo familiar,
em que sejam asseguradas as condições para seu desenvolvimento. 3. Trabalhar as relações intrafamiliares e os vínculos afetivos entre as crianças e adolescentes e seus familiares para compreender e sanar as causas que levaram ao amparo temporário em família acolhedora, criando condições para o retorno da criança e do adolescente, prioritariamente à sua família de origem. Artigo 3º. O serviço de família acolhedora tem como objetivos: 1. Garantir às crianças e adolescentes em situação de risco o acolhimento provisório em famílias acolhedoras. 2. Oferecer apoio e suporte psicossocial às famílias de origem, favorecendo a sua reestruturação e o retorno de seus filhos, devendo, para tanto, incluí-lo em programas sociais diversos, inclusive nos de transferência de renda. 3. Interromper o ciclo da violência e da violação de direitos de familiares socialmente vulneráveis. 4. Tornar-se uma alternativa ao abrigamento e à institucionalização, garantindo a convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes. 5. Oferecer apoio psicossocial às famílias acolhedoras para o exercício da função de acolhimento. 6. Possibilitar a convivência comunitária e o acesso à rede de políticas públicas. E 7. Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário. Artigo 4º. O serviço atenderá crianças e adolescentes do município de Bueno Brandão de 0 a 18 anos incompletos, inclusive aqueles com deficiência, que estejam sendo vítimas de maus tratos, negligência, abandono e formas múltiplas de violências e que necessitam de proteção por determinação judicial. Artigo 5º. O juízo competente concederá a guarda da criança ou adolescente à família acolhedora previamente cadastrada, capacitada e assistida pelo serviço. Artigo 6º. A Secretaria Municipal de Assistência Social poderá firmar parcerias com entidades e instituições que atuem no sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, objetivando a identificação de famílias com capacidade para atuar no serviço e fiscalizar seu desempenho como tal. Artigo 7º. O acolhimento por família acolhedora no âmbito do serviço terá caráter provisório e seu tempo de duração será de 12 meses, podendo ser prorrogado mediante autorização judicial. Parágrafo único. A equipe técnica fornecerá ao juízo competente relatório bimestral sobre a situação do assistido, em cada caso particular. Artigo 8º. Todo o processo de acolhimento e reintegração familiar será acompanhado pela equipe técnica do serviço, que será responsável por cadastrar, selecionar, capacitar, assistir e acompanhar as famílias acolhedoras, antes, durante e após o acolhimento. Parágrafo único. Todo o processo de acolhimento e reintegração familiar se dará por autorização judicial nos termos da Lei 8.069, de 1990. Artigo 9º. A inscrição das famílias interessadas no acolhimento de crianças e adolescentes será gratuita e feita mediante preenchimento de ficha de cadastro do serviço pelas técnicas de referência que atuam no serviço de família acolhedora e apresentação dos documentos abaixo relacionados. 1. Carteira de identidade ou carteira de trabalho. 2. Comprovação da inscrição no cadastro de pessoas físicas. 3. Certidão de nascimento ou casamento. 4. Comprovante de residência. 5. Certidão negativa de antecedentes criminais. 6. Atestado de sanidade física e mental. 7. Comprovante de rendimentos. Parágrafo único. A inscrição da família acolhedora no serviço será realizada pela equipe técnica do Serviço de Família Acolhedora e condicionada à apresentação dos documentos supracitados de todos os membros do núcleo familiar maiores de 18 anos, sendo que os responsáveis pelo acolhimento não poderão ter nenhuma pendência com a documentação exigida,
Quanto aos outros membros da família, a equipe técnica deverá avaliar cada situação. Artigo 10º. Poderá ser família acolhedora aquela cujo responsável tenha a idade mínima de 25 anos e preencha os seguintes requisitos. 1. Residente no município de Bueno Brandão com tempo comprovado no mínimo de 2 anos. 2. Com boas condições de saúde física e mental. 3. Que não possua antecedentes criminais. 4. Com tempo disponível para a criança ou adolescente, capacidade de dar afeto e cujos membros mantenham uma relação harmoniosa no espaço do lar. 5. Com parecer psicossocial favorável emitido pela equipe técnica do serviço. 6. Estarem todos os membros da família em comum acordo com o acolhimento. 7. Residir em imóvel com espaço e condições adequadas ao acolhimento. Artigo 11. São deveres e direitos da família acolhedora: prestar assistência material, moral, educacional e de saúde à criança e ao adolescente. 2. Acolher, quando for o caso, grupo de irmãos para evitar a ruptura dos vínculos familiares. 3. Assinar o termo de adesão após a emissão de parecer psicossocial favorável à inclusão no serviço. Assinar o termo de recebimento de auxílio de serviço de família acolhedora, além de fornecer os dados cadastrais para o recebimento do auxílio. 4. Participar de capacitações de encontros a serem agendados pela equipe técnica do serviço. 5. Participar de serviços e programas de assistência social desenvolvidos pelo município e de atividades comunitárias, conforme orientação da equipe técnica. 6. Receber a equipe técnica do serviço em visita familiar. 7. Comunicar à equipe de serviço todas as situações de enfrentamento de dificuldades que observem durante o acompanhamento, seja sobre a criança ou o adolescente, seja sobre a família de origem, seja sobre a família acolhedora. 8. Não se ausentar do município de Bueno Brandão com a criança ou adolescente acolhido sem prévia comunicação à equipe técnica do serviço. Artigo 12. A equipe técnica do serviço, no uso de suas atribuições, acompanhará sistematicamente as famílias acolhedoras, as crianças e adolescentes acolhidos e as famílias de origem. Parágrafo 1º. O acompanhamento das famílias acolhedoras e as famílias de origem se dará por meio de... Parágrafo 5º. O auxílio de que trata este artigo será pago proporcionalmente aos dias de acolhimento, quando estes forem menores do que o mês ocorrido. Não bate? É verdade, eu passei uma folha, uma página. Desculpa aí a passagem de uma página aqui. O acompanhamento às famílias acolhedoras e às famílias de origem se dará por meio de 1. Visitas domiciliares e elaboração de um plano de acompanhamento familiar a ser preparado para cada família. 2. Atendimento psicossocial aos envolvidos. 3. Preparação e execução de encontros de acompanhamento a serem realizados com a presença das famílias envolvidas e das crianças e adolescentes acolhidos. 4. Encaminhamento à rede de proteção socioassistencial e intersetorial. Parágrafo 2º. As famílias, tanto de origem quanto as famílias acolhedoras, deverão se comunicar e se encontrar, com orientações da equipe técnica do serviço, para que não se rompa o vínculo da criança com a família de origem. Artigo 13. O serviço institui o auxílio financeiro mensal no valor correspondente a um salário mínimo por criança e ou adolescente acolhido, a ser repassado pelo município à família acolhedora, visando o custeio dos gastos relativos às necessidades dos acolhidos. Parágrafo 1º. O auxílio financeiro
será subsidiado pelo município de Bueno Brandão, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme previsão na dotação orçamentária, bem como doações e parcerias. Parágrafo 2º. Na hipótese de a família acolher a mais de um beneficiário, para cada novo acolhido será repassado o equivalente a meio salário mínimo, até o limite de 3 beneficiados. Parágrafo 3º. Mediante justificativas em laudo que envolvam laços e parentesco entre os beneficiados, a regra do parágrafo 2º deste artigo poderá ser excepcionada. Parágrafo 4º. O pagamento do auxílio financeiro será feito mensalmente, de acordo com as normas e procedimentos legais da Prefeitura e conforme a disponibilidade financeira desta. Parágrafo 5º. O auxílio de que trata este artigo será pago proporcionalmente aos dias de acolhimento, quando estes forem menores do que o mês ocorrido. Parágrafo 6º. A prestação de auxílio financeiro se encerrará ao final do acolhimento. Artigo 14. Os casos de inaptidão entre crianças ou adolescentes e familiares acolhedores identificados pelo serviço serão imediatamente comunicados ao juiz competente, que poderá determinar o desligamento compulsório da família do serviço de família acolhedor. Artigo 15. Compete à Secretaria Municipal de Assistência Social indicar a relação dos servidores, preferencialmente efetivos, que irão compor a equipe técnica do serviço de família acolhedora, relação que deverá ser homologada pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 16. São atribuições da equipe técnica do serviço. 1. Cadastrar, selecionar, capacitar e assistir as famílias acolhedoras no momento antes do acolhimento, bem como preparando-as para que serem de fato famílias acolhedoras e, durante e depois do acolhimento, de forma a acompanhar as famílias acolhedoras quando do retorno da criança ou adolescente para a sua família de origem. 2. Acompanhar e dar apoio psicossocial às famílias acolhedoras, famílias de origem e crianças e adolescentes durante o acolhimento. 3. Garantir apoio psicossocial à família acolhedora após a saída da criança. 4. Oferecer às famílias de origem apoio, orientação psicossocial e inclusão em programas sociais da Prefeitura. 5. Acompanhar crianças, adolescentes e famílias de origem após a reintegração familiar por até 2 anos. 6. Organizar encontros, cursos, capacitações e eventos. 7. Realizar a avaliação sistemática do serviço e de seu alcance social. 8. Enviar relatório avaliativo bimestral à autoridade judiciária, informando a situação atual da criança ou adolescente, da família de origem e da família acolhedora. 10. 9. Desenvolver outras atividades necessárias ao bom desempenho do serviço. Artigo 17. Fica admitida no âmbito do serviço de família acolhedora a figura da família extensa, assim entendida aquela formada por parentes próximos com os quais o assistido convive e mantém vínculo de afinidade e afetividade. Parágrafo único. A família extensa subordina-se em todos os requisitos desta lei, se aplicando a ela as condicionantes e as obrigações da família acolhedora, exceto quanto à exigência de residência no município, admitindo-se, nesse caso, a residência no Estado de Minas Gerais. Artigo 18. A assistência material prevista nessa lei poderá excepcionalmente ser concedida à família de origem identificada como hipossuficiente que receber ordem judicial de reintegração da criança ou adolescente. Parágrafo 1º. Será considerada necessitada de benefício, para fins deste artigo, a família cuja renda per capita for igual ou inferior a meio salário mínimo, não considerando para fins destes cálculos os benefícios de transferência de renda recebido pelo núcleo familiar. Parágrafo 2º.
Aplica-se, na hipótese deste artigo, todas as condicionantes da família acolhedora no que couber. Artigo 19. O benefício dessa lei somente poderá ser concedido a cada família pelo prazo de 2 anos. Artigo 20. A família acolhedora prestará serviço de caráter voluntário, não gerando vínculo empregatício ou profissional com o órgão executor do serviço. Artigo 21. O Conselho Tutelar atuará como parceiro do serviço de família acolhedora, devendo se reunir com a equipe técnica responsável do serviço sobre os casos que demandarem o serviço de família acolhedora, buscando sempre preservar o melhor interesse da criança ou adolescente acolhido. Parágrafo 1º. O Conselho Tutelar, excepcionalmente, em situações extremas e de comprovada urgência, poderá fazer o encaminhamento de criança ou adolescente ao serviço de família acolhedora, desde que comunique o fato imediatamente à autoridade judiciária competente, no máximo em 24 horas após o acolhimento, identificando a criança ou o adolescente encaminhado e as razões da qual urgência no acolhimento. Parágrafo 2º. Nas hipóteses constantes no caput desse artigo, cabe aos gestores do serviço de família acolhedora prestarem informações à autoridade judiciária em igual prazo. Artigo 22. A família acolhedora deverá ser previamente informada com relação à previsão de tempo de acolhimento da criança ou do adolescente. Artigo 23. A família acolhedora que tenha recebido o subsídio e não tenha cumprido as exigências desta lei, fica obrigada ao ressarcimento da importância recebida durante o período da irregularidade. Artigo 24. A família acolhedora deverá prestar contas dos valores recebidos quando instado pela coordenação do serviço, comprovando a aplicação do numerário na manutenção das despesas com a criança ou o adolescente. Artigo 25. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao Conselho Tutelar acompanhar e verificar a regularidade dos serviços previstos nessa lei, encaminhando ao juízo e à promotoria de justiça, o Ministério Público dessa comarca, relatório circunstanciado quando há constatada qualquer irregularidade. Obrigado. Artigo 26. A equipe técnica de que trata esta lei possui caráter interdisciplinar, devendo ser formada prioritariamente por servidores efetivos da Prefeitura Municipal, sendo um assistente social, um psicólogo e um coordenador e um pedagogo. Parágrafo 1º. Quando da necessidade constatada pela equipe técnica do serviço de família acolhedora, outros profissionais poderão compor o quadro de pessoal, inclusive contando com a participação de técnicos ou profissionais de outras áreas não listados no caput deste artigo. Parágrafo 2º. A equipe interdisciplinar do serviço de família acolhedora pode, ainda, ser formada utilizando a equipe técnica e a estrutura física do projeto Recomeço, SENASE, instituído pela Lei Municipal número 1974, de 10 de dezembro de 2013. Artigo 27. O município de Bueno Brandão poderá firmar convênios com outros órgãos e entes públicos ou privados, ou firmar parcerias com entidades de acolhimento institucional de crianças e adolescentes, visando a consecução dos objetivos previstos nessa lei, bem como propiciar o oferecimento de outros serviços de acolhimento familiar e ou institucional, atendidas as diretrizes e princípios previstos no artigo 2º dessa lei, especialmente na hipótese em que o número de famílias cadastradas no serviço não sejam suficientes para o atendimento da demanda existente. Artigo 28. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a editar normas e procedimentos
de execução e fiscalização do serviço de acolhimento em família acolhedora, através de decreto, que deverão seguir as legislações nacional, bem como as políticas, planos e orientações dos demais órgãos oficiais, além da necessidade de observância da presente lei. Artigo 29. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 30. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal número 1993, de 9 de junho de 2014, Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, 29 de agosto de 2024, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativa. Encaminho para a apreciação dessa Igreja Casa Legislativa o incluso projeto de lei que trata da instituição do serviço de família acolhedora no âmbito do município de Bueno Brandão, de forma que se torna integralmente revogada a Lei Municipal 1993, de 9 de junho de 2014. Importante esclarecer que tal alteração legislativa faz-se necessária em razão da publicação da portaria número 223, de 8 de junho de 2017, a qual alterou a nomenclatura do acolhimento realizado por família acolhedora, deixando de ser reconhecido como um programa e passando a ser um serviço em seu sentido estrito. Assim, além de tal mudança, também se verificou a necessidade em proceder com algumas atualizações no texto normativo, de forma que se tornou inviável alterar a legislação antiga, preferindo-se redigir um novo texto legal para facilitar a leitura, o entendimento e a consulta por todos os interessados, tendo em vista que o serviço prestado pela família acolhedora é exclusivo para o atendimento e acolhimento da criança e adolescentes. Como o anterior programa da família acolhedora, agora entendido de forma oficial como serviço de família acolhedora, tem um desempenho altamente relevante no nosso município, uma vez que ele atua de forma a manter e proteger a integridade física e mental dos acolhidos, além de respeitar e atuar no melhor interesse da criança e do adolescente. Não há como tal projeto não ser devidamente regulamentado pelo município. Assim, seguindo-se primordialmente as alterações trazidas pela portaria número 223, de 8 de junho de 2017, na Rede SUAS, Sistema Único de Assistência Social, o presente projeto de lei se demonstra como medida de interesse público, pois precisamos acolher e cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes de forma responsável e criteriosa. Portanto, diante de todo exposto, conto com a compreensão e o apoio de todos os nobres colegas, vereadores, para aprovarmos esse projeto de lei que é tão importante para o nosso município, sendo de imediato interesse público. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 049/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Em nome do qual cumprimento os demais edis. Boa noite. Da demarcação. Paciência. Novamente, boa noite, senhor presidente. Em nome do qual cumprimento os demais edis presente. No futuro, quem vai nos acompanhar na gravação dessa reunião. O projeto, ele alterou sem profundidade, grande profundidade, a lei 1993 de 2014. E a alteração principal foi na questão de programa para serviço, como foi exposto na justificativa. Programa Família Acolhedora para
serviço de família no corredor. O tempo passa, a gente vai prestando mais atenção nas coisas, a gente vai amadurecendo e a gente vai vendo algumas questões que foram aprovadas lá há 10 anos atrás, né? E aí hoje a gente lê novamente, a gente cabe até algum questionamento, não para ser o contrário à matéria, mas algumas coisas que parece que hoje já não cabem mais perante o que foi aprovado há 10 anos atrás. Por exemplo, eu fui notando que eu estava acompanhando tanto a leitura do senhor secretário, mediante também a lei vigente, a 1993. Eu estava acompanhando de ambos. Aí, por exemplo, nós temos o artigo 11, no seu inciso 8, que fala não se ausentar do município de Bueno Brandão com a criança ou adolescente acolhido sem prévia comunicação à equipe técnica do serviço. Vamos dizer que a família acolhedora, por exemplo, resolve ir em socorro ou em confidência. Já é uma ausência do município. Se, dentro dos requisitos básicos, a família tem que ter no mínimo 2 anos de residência, tem que ter conduta ilibada, certidão de antecedentes criminais, que são os documentos mais necessários para esse questionamento desse inciso 8 do artigo 11. O porquê dela não se ausentar com a criança do município? Se, dentro do acolhimento do serviço, né, por hora, programa, já foram apresentados todos esses documentos. Imagina, esse seria, a meu ver, hoje, seria um empecilho para que a família acolha a criança, ou as crianças. Retornando, se ela já apresentou documentos amplamente que trazem a seriedade da família. Não há hoje, ao meu ver, não há mais necessidade de você informar a equipe técnica que você vai ausentar do município com a criança. Sendo que isso já foi dado à guarda provisória, se assim a gente pode chamar, àquela família, através de documentação prévia. Né? Fora as outras que aqui eu não vou nem listar que acaba fugindo da necessidade. Artigo 12, parágrafo 2º. As famílias, tanto a de origem quanto as famílias acolhedoras, deverão se comunicar e se encontrar com orientações da equipe técnica do serviço, para que não se rompa o vínculo. Vejo que é até importante, mas também pode criar alguma dor de cabeça para a família acolhedora, principalmente se a família de origem for uma família, infelizmente, problemática. Às vezes, muitas famílias recebem, mesmo que seja de maneira temporária uma criança ou crianças, já para afastar do vínculo da família de origem, que às vezes é consultável. Nós vamos lá no artigo 13, parágrafo 2º. Na hipótese da família acolher a mais de um beneficiário, para cada novo acolhido, será repassado o equivalente a meio salário mínimo até o limite de 3 beneficiários. Se eu entendi, o primeiro acolhido é um salário mínimo. A partir do segundo é meio. Qual é a diferença do primeiro para o segundo acolhido, da primeira para a segunda criança? Diminui a despesa. A despesa de 1 multiplicado por 2 é igual a 2. Qual o motivo que você, da partir do segundo, se eu entendi a redação do projeto de lei, se eu vou ter 1, seria um salário mínimo. Se eu vou ter 2, seriam 2 salários mínimos. Por que meio? Se eu entendi a redação, se a minha interpretação estiver correta. Está no texto desde 2014. Tudo bem. Foi aprovado lá. O porquê não da gente pensar diferente agora? E aí o artigo 26 que não cabe, porque ele teve uma minoria significativa no artigo 26, porque a lei atual fala apenas de servidores efetivos. E esse projeto de lei fala prioritariamente de servidores efetivos. Na prioridade, mas abre um espaço para também servidores comissionados. E se está indo para assistência social, pessoas, por exemplo, tem lá alguns cargos importantes da assistência social, que são pessoas por meio de cargos comissionados. Então, o artigo 26, nesse ponto, ele evolui bastante a redação da lei em vigor. Eu não sei se Vossas Excelências têm a pretensão de alterar. Eu não vou apresentar emenda, mas fica aqui a pontuação, principalmente da ausência, tem que notificar
a equipe técnica veio uma desnecessidade e também a questão do meio salário mínimo, porque se é um acolhido, um salário mínimo. Se são 2 acolhidos, 2 salários mínimos. Eu não vou apresentar emenda, deixo ao critério dos demais edis, mas fica aqui apenas essas pontuações. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Joaquim de Assis dos Santos. Eu não vou me alongar. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas. Boa noite a todos os senhores que nos assistem aqui no plenário da Câmara. Só voltando na palavra do vereador Antônio Marcos, concordo plenamente com o vereador Antônio Marcos, porque aqui fala que você tem que ter documentos psicossocial. Então, ninguém é louco de ir lá para Socorro, Ouro Fino, com uma criança que ele acabou de acolher. Se ele entregou toda, concordo plenamente com Vossa Excelência. Só para voltar um pouquinho aqui no projeto, quando a gente começa a ler o projeto, dá a impressão que ele é muito doloroso, ele é difícil de engolir. Por quê? Porque você está tirando criança de um seio, o pai com a mãe. Mas, infelizmente, não é só em Bueno Brandão, é a sociedade, a sociedade no mundo inteiro, ela mostra que os problemas de crianças e adolescentes que não convivem ou não são bem tratados, às vezes, não por todo mundo, por algumas pessoas, é muito difícil. Nós temos problemas financeiros, nós temos problemas conjugais, extraconjugais, né? Então, isso leva até que o SUAS fale em cima desse projeto. Aqui envolve o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, envolve o CRAS, envolve a assistência social e também o Departamento de Saúde, que atua também, que as outras secretarias. A educação entra quando ela mostra o problema. E a gente, lendo aqui o projeto e continuando, a gente vê que, infelizmente, acontece. E nós temos aqui em Bueno Brandão, eu tenho um parente que ele foi de família acolhedora e hoje os filhos já estão na faculdade. Eles não moram mais em Bueno Brandão, estão tudo lá em Amparo. Então, foi um sucesso. E as crianças eram meus vizinhos. E, por sorte, esse primo, ele se inscreveu na família acolhedora, ele deu conta do recado e hoje até a mãe foi embora junto com eles. Então, a gente vê também um sucesso nesse projeto e nesse fim que a gente vota o projeto, e ele tem um final. E o final é dar melhor dias, melhor vida para aquelas crianças que sofrem. Mas tudo na vida, quando você tem Deus no coração, você pode consertar. Então, é um exemplo, eu posso até trazer um dia aqui as fotos que eu tenho, quando eram crianças e hoje estão fazendo faculdade. Então, é necessário, e, vereador Antônio Marcos, só queria, por exemplo, eu vi aqui, porque hoje não está fácil criar uma família. Então, concordo plenamente com o vereador Antônio Marcos, uma criança, um salário mínimo, depois mais meio, agora aí vai ter meter de todo mundo também, se quiser fazer a modificação, pode contar comigo, mas eu prefiro até nem opinar, porque aqui, lá no finalzinho, a gente fala assim, desde que haja disponibilidade de caixa também, porque você nunca sabe como é que está o caixa, o orçamento, né? Porque vai que apareça aí 20 famílias acolhedoras e 20 famílias entregando as crianças, vai ser um peso medonho para a sociedade. É os nossos impostos, né? É dinheiro nosso também, né? Então, fica aqui o meu agradecimento, senhor presidente, e parabenizar depois de 2013, 2014, que foi citado aqui, aí o SUAS vem fazendo as suas reuniões e melhorando cada vez mais, por isso que é necessária essa modificação e aprovação do plenário aqui. Então, aqui fica até o voto favorável por enquanto aqui, e eu agradeço, senhor presidente. Eu só não sei nessa questão de a gente fazer um incremento desse valor, se é legal a gente fazer esse incremento. Também. A prefeitura, esse aí deveria vir do executivo, não pode partir da gente, creio eu. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Boa noite aos vereadores, boa noite aos vereador. funcionários dessa casa, ao público presente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vou falar como assistente social que eu sou. Trabalhei em outro município como assistente social nessa equipe técnica do psicossocial. Aí lá não tinha esse programa de família acolhedora. As crianças eram
levadas quanto retiradas dos seus lares para um abrigo. Então, todos os municípios que não têm esse programa, as crianças são levadas para um abrigo, o qual a prefeitura tem um convênio. E visitei alguns abrigos, né, em outros municípios. Realmente é uma tristeza. Porque lá separam também irmãos, irmãs. Então, para as crianças e adolescentes, realmente é muito triste. Graças a Deus, nós temos aqui, né? E eu agora, como assistente social de Bueno Brandão, também fazendo parte do psicossocial, porque eu sou da equipe técnica. Como diz aqui no próprio projeto, né, mudou pouca coisa, né? Mudou mais foi a forma do programa para, né, o serviço, né, e o projeto. Mas aqui, acompanhando as famílias, são poucas que nós temos no nosso município. Pouquíssimas famílias. Eles não se inscrevem, eles acham muito difícil. Então, eu acho que hoje, por uma emergência, nós não temos uma família acolhedora inscrita no programa. Nós não temos. Aí, para a emergência, o que acontece? Uma funcionária da assistência social leva para casa, até que se tome outras medidas, porque de imediato não temos nenhuma família inscrita. A não ser, né, que aconteceu isso em julho ou agosto, agora, porque eu saí de licença. Mas não tinha. Todas já tinham finalizado, acabado. Então, é difícil, mesmo tendo esse pagamento, é muito difícil. E eu, né, concordo plenamente que a criança não seja retirada do município, com a família que ela está. Tem os seus motivos. E também aqui, quando falamos aqui, com um comentário com o vereador Antônio Marcos falou, que quando ele é retirado da família de origem, não voltar, né, é perigoso. Mas acontece que nós trabalhamos com vínculos. Então, quando a criança é retirada do seu seio familiar, por algum problema que houve, né, agressões físicas ou verbais, que vai para a família acolhedora, essa criança, como a família acolhedora, ela é acompanhada e tratada, né, por psicólogos e assistentes sociais. Os pais também são. Os pais também são, porque a maioria deles voltam com os pais. Porque tem um prazo aqui definido, né, que é para a criança ficar com a família acolhedora. Não é para sempre. Tem um prazo aqui. Então, essa família com a qual foi retirado a criança, ela vai ser tratada. Às vezes, ela vai passando por um momento difícil, né? E é claro que a criança é a nossa prioridade, a criança e o adolescente. Mas também tirado de um lar. Então, tem que trabalhar esses vínculos. Esses vínculos não podem ser rompidos. Como que é feito? É feito a visita. É a visita assistida pelo Conselho Tutelar, pela assistente social, que hoje o Conselho Tutelar tem aqui em nossa cidade, e pela psicóloga. Então, a criança é assistida com a mãe ou o pai, o qual foi separado do seu lar. A família acolhedora fica lá em uma sala e essas técnicas ficam junto com a mãe ou o pai ou os parentes dessa criança, né, para assistir ali a visita, né, para ser olhando a visita e trabalhando sobre isso. Por quê? Porque os vínculos não podem ser rompidos. Porque amanhã ou depois, ou daqui a 1 ano, 6 meses, essa criança vai voltar para o lar. Porque essa família está preparada para aceitá-lo, para receber o filho. Né? Então, é um trabalho muito difícil, sim. E requer muita paciência e amor ao próximo. Porque a partir do momento que você coloca dentro da sua casa uma criança, ela faz parte. Um adolescente, ela faz parte da sua família. Então, tem que ser acompanhado toda semana. Não é como assim, mensalmente, vai lá e assina que a criança está lá. Ou vai daqui a 1 mês, vai lá para ver se está tudo bem com a família acolhedora. Aí a mãe lá, que a criança foi retirada, está tudo bem com ela? Então, é um trabalho que é feito toda semana, pelos técnicos, pelos profissionais, né, Conselho Tutelar, a psicóloga e assistência social.
Então, é um projeto de grande importância, porque estamos trabalhando aqui com vidas, com crianças e adolescentes, que são o nosso futuro. Só uma parte, por favor, vereadora. Pois não. Como membro hoje do Centro de Referência e Assistência Social, não seria o caso até, como não existe uma família acolhedora inscrita, não seria o caso de até pedir ao Departamento de Assistência Social uma melhoria nos valores para que possa aparecer famílias acolhedoras, porque hoje tudo envolve dinheiro, envolve gasto. Criança não gasta pouco. Porque do projeto passado, né, e desse, essa quantia não foi mudada, né? E quanta coisa mudou financeiramente. Isso também tem que ser pensado, né? E realmente, se uma criança... eu não acho nada, né? A gente não acha, né? É um salário, eu também não acho certo, porque a outra é meio. As despesas, os gastos são os mesmos. Então, sobre isso, eu gostaria realmente que fosse revisto. De ser o salário para 2 às 3 crianças, um salário para cada um. Porque cada um tem suas despesas diferentes, né? Então, isso poderia ser revisto, sim, sobre esse valor. Obrigado. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 049/2024, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 049/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 049/2024 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.